Fala galera, tudo bom com vocês, pessoal? Dando então prosseguimento aos nossos conteúdos de conjunções, tá? Então, só salientando com vocês aqui, nós vamos trabalhar então agora as locuções conjuntivas e algumas curiosidades em relação ao uso das conjunções. Depois, na sequência, vou resolver com vocês 10 questões de conjunções para vocês verem como esse conteúdo ele é cobrado em concursos públicos, lembrando que a cobrança desse conteúdo em concursos públicos é com grande incidência na parte de orações subordinadas adverbiais ou nas orações coordenadas, então, resumindo o nosso período composto, tá? Então, atentem, cuidem para isso. E depois, pessoal, nós vamos avançar para a parte de advérbio e, na sequência, a gente já entra na parte de crase. Então, até final da semana, ou seja, até praticamente essa aula está sendo gravada no domingo. Então, nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mais tardar sexta-feira, você já tem o conteúdo de crase no canal, tá? Depois, na sequência, período simples, toda a parte do período simples. Na sequência, toda a parte do período composto. Na sequência, orações reduzidas, infinitivo, gerúndio, particípio. Depois, pessoal, regência verbal, regência nominal. Concordância verbal, concordância nominal, figuras de linguagem, interpretação e compreensão de texto, tá? Então, ainda nós temos ali praticamente em torno de uns 150 vídeos ainda para serem publicados, tá, no canal. Então, o canal até agora, nesse exato momento, ele tem aproximadamente quase 100 vídeos, tá? Então, vocês estão ali com em torno de 400, 500 horas de aula de forma gratuita, tá? Lembrando, pessoal, tá? Curtam, compartilhem, isso é extremamente importante para o profissional, tá? Espalhem para todo mundo, porque isso é extremamente importante para quem está aqui, tá? Obviamente, pessoal, a gente praticamente não se ganha nada com isso, mas a intenção também é ajudar, né? Não ficar com conhecimento só retido para mim, tá? Pessoal, então vamos lá. Quero trabalhar com vocês, então, agora. Deixa eu só tirar aqui dentro o conteúdo. Aqui também, vou tirar essa parte aqui. O conteúdo, pessoal, de locuções, tá? Como eu já havia comentado com vocês, o conteúdo aqui de locução. Primeiro, gente, o que é uma locução? Eu acho que a grande sacada aqui dentro está em entender o que é uma locução. Então, vamos para cima desse conteúdo aqui, gente, para que vocês possam entender. Deixa eu só clicar aqui e colocar um outro Word. Ele vai trazer um outro Word aqui, um Word normal. Tá? Então, pessoal, enquanto ele vai abrindo o Word, o que é uma locução? Então, várias vezes ao longo das aulas, eu venho falando para vocês que locução são sempre dois ou mais elementos com valor semântico de um único elemento. Então, nós temos na língua portuguesa diversas locuções, entre elas, locução conjuntiva, ou seja, com valor de conjunção, locução prepositiva, ou seja, com valor de preposição, locução adverbial, ou seja, com valor de advérbio, locução adjetiva, ou seja, com valor de adjetivo, e assim sucessivamente, pessoal. Então, locução na língua portuguesa são sempre dois ou mais elementos. Quando eu falo em elemento, eu estou falando em vocábulo, eu estou falando em palavra, tá? Então, a única preocupação de vocês ali dentro é a seguinte, tá? Mas se é uma locução agora conjuntiva, que ela tem um valor de conjunção, então o que é conjunção? Então é essa pergunta que vocês têm que fazer antes propriamente de saber o que é uma locução conjuntiva. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque se vocês sabem o que é uma conjunção, vocês sabem me dizer agora aqui dentro o que é uma locução conjuntiva. O que ela vai fazer numa oração com oração? A técnica usada aqui é a mesma usada, por exemplo, para preposição. Então, o que é preposição para nós, pessoal? Preposição para nós, você já sabe que ela liga palavra com palavra, palavra com oração, oração com oração. Ela é um elemento de ligação.
Tá, tranquilo. Isso vocês já sabem, isso é a base. Tá, mas Fabrício, o que é uma locução agora prepositiva? Gente, é a mesma coisa. Ela vai ligar palavra com oração, oração com oração. A única diferença é a fórmula usada ali dentro, que é preposição mais substantivo mais preposição, ou advérbio mais preposição, acabou. Mas a essência aqui dentro é a mesma. Então você só tem que cuidar, você só tem que atentar para isso para não dar problema, tá? Então vamos lá, gente. Aqui dentro, deixa eu só ver se eu estou apresentando. Estou apresentando e bora lá, pessoal. Aqui. Deixa eu só reconhecer aqui. Foi. Deixa eu só botar um pouquinho maior aqui, para não ficar muito pequeno, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é uma locução mesmo? Tá? Então vou colocar aqui para vocês locução. Novamente, pessoal, a mesma técnica. Então, locução. Então eu vou colocar para vocês aqui algo mais abrangente. Como assim abrangente? Locução. Eu não vou especificar, eu vou colocar simplesmente locução. Então, locução. O que é uma locução para nós? Locução, pessoal, são duas ou mais palavras com um valor semântico de um, tá? Duas ou mais palavras com valor semântico de uma única palavra, tá? Pessoal, quando eu falo palavra aqui dentro, tá? Eu não tô chegando ao nível do que é palavra e do que é vocábulo, tá? Porque tem uma diferenciação muito grande o que é palavra e o que é vocábulo. Para vocês, nesse exato momento, não precisa saber a diferenciação, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho, por exemplo, pessoal, que era lá o exemplo da nossa locução, e na nossa locução prepositiva, que a fórmula usada ali dentro era preposição mais substantivo mais preposição. Então, essa aqui era a nossa primeira fórmula. Ou, então, dando ideia de alternância, advérbio mais preposição, tá? Beleza, foi aqui dentro. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, que vocês vão ter agora uma, duas, três. Uma, duas. Não menos do que duas, obviamente, para vocês caracterizarem aqui dentro, pessoal, indiscutivelmente uma locução, tá? Isso vocês já sabem. O problema é o seguinte, Fabrício, como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber que é uma locução? Pessoal, sempre quando vocês tiverem ou vocês se depararem com conteúdo de locução, seja locução prepositiva, locução conjuntiva, locução verbal, locução adjetiva, enfim, as diversas locuções que compõem a língua portuguesa, vocês sempre voltem, agora eu vou usar aspas, com feijão com arroz. Como assim? O que é o feijão com arroz? Essa metáfora que eu estou usando é a base da base. Quando eu trabalho com vocês substantivo, eu trabalho no ponto de vista da semântica, no ponto de vista da morfologia e no ponto de vista da sintaxe. Adjetivo, no ponto de vista da semântica, no ponto de vista da morfologia e no ponto de vista da sintaxe. Artigo, a mesma coisa, e assim eu vou traçando as 10 classes de palavras gramaticais. É a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa. Quando eu trabalho com uma locução adjetiva, pensem comigo. O que é um adjetivo? Ele é um caracterizador, ele é um modificador. De quem? Substantivo. Então, a locução adjetiva vai estar perto de quem? De verbo? De advérbio? Não. Por que não? Porque é um adjetivo que ele caracteriza, que ele modifica um substantivo. Então, pessoal, a locução adjetiva vai estar próximo de quem? De um substantivo. Fabrício, e uma locução adverbial que tem valor de advérbio? Então, o que é um advérbio? Não é um amplificador, um modificador de um verbo, de um adjetivo e do próprio advérbio? É.
Então, vai estar próximo de quem? De substantivo? Não. Vai estar próximo de quem? De um verbo, de um adjetivo e do próprio advérbio. Então, vocês estão percebendo que é por aí que vocês saem desse conteúdo? Então, não adianta aqui dentro ficar decorando, pessoal, tá? Decorar, pessoal, não funciona mais. Vocês têm que compreender os conteúdos. Então, ai, Fabrício, como é que eu vou decorar agora a locução? Vou pegar todo o meu quarto e vou encher agora das locuções. Gente, vocês vão demorar certamente, pessoal, essa vida e a próxima vida. E olha lá ainda. Tá? E olha lá ainda, vocês não têm tempo hábil para isso. Porque locuções na língua portuguesa, pessoal, ó, com toda certeza, eu não sei exatamente quantas tem, tá? Talvez ninguém saiba. Mas o que acontece? Certamente o pessoal deve ter acima de 200, tá? E é humanamente impossível. Então, você sabendo agora a base ali dentro, vocês conseguem resolver. Quando eu falo para vocês o que é uma locução conjuntiva, tem que vir na cabeça o que é conjunção. Então, conjunção é conhecida por conectivo, conector, elemento de junção, união, ligação. É um recurso coesivo. Então, se é um recurso coesivo, ela vai ligar oração com oração, tá? Então, locução para nós aqui dentro, pessoal, parem e pensem agora aqui. Olhem para cá. Eu só trouxe algumas. Então, não obstante, no entanto, só que, por conseguinte, em vista disso, por isso que vale a consequentemente, né? Sendo assim, assim como, com isso, pois que, visto que, já que, ao passo que, para que, logo que, assim que, a menos que, a fim de que. Pessoal, as locuções conjuntivas, em especial as adverbiais, obviamente, tá? O que vocês têm que cuidar aqui dentro? Vocês têm que cuidar que a grande parcela vem com o uso do que? Vem com o uso do que? Vem com o uso do que? Do que? Do que? E do que? Tá. O que acontece, pessoal? O que na língua portuguesa, ele tem mais de 20 funções sintáticas. Para ser mais exato, ele tem 27 funções. Pode exercer a função de substantivo, pode exercer a função de objeto direto, pode exercer a função de objeto indireto, pode exercer a função, pessoal, de adjunta adverbial, enfim, pode abrir uma oração subordinada adjetiva, tá? Pode ser um pronome relativo, ao qual, a qual, os quais, as quais. Ou seja, ele vem aqui dentro para exercer muitas funções. E uma das coisas que ele está presente é dentro das locuções. Então, não pensem, pessoal, agora aqui dentro, que o ao passo que, aquele que vai exercer uma função sozinha. Não, não, porque ao passo que. Então, quando vocês trabalham com esse conteúdo aqui, é muito comum os professores acabar fazendo o quê? Acabar bitolando vocês. Como assim bitolando? Cuida o quê? 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 E vocês acabam tendo um medo excessivo do quê? E realmente tem que ter essa humildade dentro da língua portuguesa. Mas o que eu estou tentando explicar para vocês aqui dentro é o seguinte: quando a gente tem esse que né, é esse caso, vou pegar esse caso como exemplo, o que está acontecendo? Muito aluno vai tentar trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Vai tentar trocar pela conjunção integrante isso. Então vai começar a procurar coisas que não tem. Por que não tem, pessoal? Porque ele faz parte de uma locução. Então, é esse elemento aqui, isso aqui é o nosso todo. Então, vocês têm que olhar agora aqui com o viés de uma locução conjuntiva, tá? Então, parem, gente, é muito comum isso, parem, pessoal, de achar que esse que dentro da locução, ele tem função. Não, a locução toda tem função de ligar uma coisa com outra, porque é uma locução. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui dentro, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, eu vou repetir mais de uma vez, trabalhar com locução na língua portuguesa, ou trabalhar com conjunções em especial,
é um diferencial no dia da prova de vocês, pessoal. É um diferencial, porque é um conteúdo onde a probabilidade de cair em certame público é alta. É alta. Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar, porque é um conteúdo bem presente em concurso, tá? Cuidem, pessoal, atentem para isso, por favor, tá? Gente, algumas curiosidades em relação ao uso das conjunções. Eu quero que vocês atentem, eu quero que vocês cuidem, pessoal, para a conjunção e. Tradicionalmente, tradicionalmente, a conjunção e, pessoal, ela exerce a função de uma ideia de adição, tá? Tradicionalmente. Então, quando eu falo para vocês que João foi ao baile, e eu vou colocar para vocês e agora aqui dentro, foi viajar, o que está acontecendo? Está acontecendo que esse agora aqui está exercendo a função agora de conectivo, de conector, de elemento de junção, união, ligação. Está ligando a primeira oração à segunda, resumindo. Mas também, pessoal, ele aqui dentro, o que ele faz? Ele me dá uma ideia muito clara de adição. Porque se vocês forem agora voltar, vamos então retroceder. Vamos retroceder ao conteúdo, pessoal, de propriamente de conjunções coordenadas. Vocês vão perceber que o conteúdo de conjunções coordenadas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, em especial aditiva, porque é o e, vocês vão perceber que está ali a conjunção. Uma das tantas conjunções que nós temos na língua portuguesa. Tudo bem, tranquilo. E eu falei uma outra coisa para vocês que é muito importante falar, justamente por causa dessa curiosidade. Porque o e na língua portuguesa, eu falei que ele pode ter vírgula antes, pode não ter vírgula, pode ter vírgula depois ou pode ter vírgula antes e depois. Lembrando que a vírgula depois não é por causa do e. Não existe vírgula depois do e. A vírgula, ela só tem porque vocês vão ter um aposto, vocês vão ter um elemento intercalado, uma oração intercalada, um comentário do autor, enfim, algum dos elementos da parte de pontuação, tá? E eu falei para vocês também que esses elementos aqui, eles têm que vir com o uso da vírgula. Tá, tudo bem. Isso já foi falado antes. Por que eu estou reforçando, pessoal? Porque o e na língua portuguesa, ele pode sim equivaler ao mas. Ou seja, ele pode aqui dentro não ser mais adição, mas sim, pessoal, a diversidade. Então, ele pode estar aqui quando ele equivale a mas, a porém, a todavia. Só que a grande sacada aqui dentro, tá, o que torna esse conteúdo um pouco mais fácil, é justamente porque ele vai estar virgulado, tá? Ele vai estar virgulado. Então, vocês vão perceber aqui dentro o uso, pessoal, da nossa vírgula, tá? Então, vamos dar uma olhada ali dentro. Ó, então, ele pode sim ter a função, pessoal, de adversidade. Então, se eu coloco para vocês que Maria, agora aqui dentro, tá? Vou colocar aqui, ó. Maria estudou, vírgula, e não passou. Pessoal, fica muito claro, fica muito evidente que esse e não me dá a ideia de adição. Primeiro, qual a característica? Como é que eu vou visualizar que esse e não me dá uma ideia de adição? Óbvio, pessoal, pela introdução do sinal de pontuação. Então, esse sinal de pontuação, ele vem para confirmar agora aqui dentro que esse e não poderia ser adição, que esse e tem que ser adversidade, tá? Tem que ser uma ideia de adversidade. Então, vocês cuidem, vocês atentem
para isso aqui, pessoal, para não dar problema para vocês, tá? Então, tem alguns casos, sim, que o E exerce a função de adversidade. Claro, pense comigo, o E não tem vírgula, o E tem vírgula antes, mas por que essa vírgula, pessoal? Essa vírgula justamente porque o E dá uma ideia de adversidade. O E com vírgula depois, mas por que com vírgula depois? Porque casualmente é um aposto, porque casualmente é um vocativo, porque casualmente é uma oração intercalada, um comentário do autor. Então eles colocaram aqui, certamente vai ter outras palavras aqui, e aqui vai ter vírgula novamente. Então essa vírgula aqui pertence a essa segunda vírgula, que casualmente o E vai estar no meio agora disso aqui tudo, tá? Mas a vírgula, lembrando, não é por causa do E. E a gente vai ter, pessoal, sem sombra de dúvida, uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Então, o que eu quero de vocês agora aqui? Que vocês cuidem isso aqui, pessoal. Ó, tá? Justamente essa curiosidade. Então, vamos lá? Então, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, não obstante, senão, tá? Portanto, então, pode ser usada a conjunção e logo após um ponto, tá? Com toda certeza, pessoal. Então, eu posso simplesmente colocar agora ali um ponto, porque quando eu falo João foi ao baile, ponto, e foi viajar, fica muito evidente aqui dentro que eu posso sim colocar um e, tá? Esse em letra maiúscula e colocar um ponto final. Claro que sim, pessoal. Olhem para cá, pensem comigo. Se o e é uma ideia agora para nós de uma oração coordenada, ou seja, o que é uma oração coordenada? Coordenada é quando a primeira oração não vai depender da segunda sintaticamente. Ótimo, beleza, tranquilo. Então, o que eu estou tentando explicar? Que essa daqui não depende dessa. Então, se eu tirar esse E agora aqui dentro e colocar um ponto final, a primeira não vai depender da segunda ainda. Por isso que eu acrescento ponto. Tanto é verdade que aqui dentro, pessoal, ao invés de colocar o E, eu poderia colocar vírgula. Uhum. E eu poderia muito bem aqui colocar ponto e vírgula, tá? Sinais de pontuação agora aqui dentro. Tranquilo? Foi? Conseguiram entender, pessoal? Foi? Tranquilo? O E no fim de uma enumeração. Então, o que é enumeração, pessoal? Conhecido também como itens de uma série aqui dentro, tá? Pode ser dispensado colocando-se vírgula em seu lugar, tá? Então, olhem aqui, gente. Extremamente importante aquele exemplo ali, pessoal. E antes de dar prosseguimento, peço desculpa, pessoal, que o vídeo está sendo gravado na casa dos meus familiares, tá? Então, às vezes tem alguma ou outra interferência. A tendência é não ter, tá? Peço perdão, gente. Então, o que é uma enumeração, pessoal? Enumeração, então, vou colocar aqui, ó. Havia de tudo, tá? 2 pontos, então 2 pontos agora eu vou fazer uma enumeração agora aqui. Então, um aposto para nós enumerativo. Havia de tudo. Então, cachorro, vírgula, gato, vírgula, tartaruga, vírgula, banana, vírgula, morango e, olha aqui, pessoal, e maçã, tá? Eu tenho uma enumeração agora aqui dentro. O que vocês vão perceber? Que agora, pessoal, eu estou lidando com cachorro, eu estou lidando com gato e eu estou lidando com tartaruga. Beleza. São elementos aqui de uma mesma ordem, ou seja, do mesmo grupo. Então, o que eu poderia fazer aqui dentro? Colocar a vírgula, como de fato se encontra agora aqui,
Ou eu poderia agora na transição, porque agora eu já vou mudar os elementos agora aqui, ó, já estou mudando os elementos, e eu poderia colocar um ponto e vírgula aqui na transição, na mudança da classe desses elementos. Então, eu vou colocar ponto e vírgula para ficar um pouco mais coerente, tá? O que ele está dizendo ali dentro, pessoal? Ele está dizendo para vocês que se vocês não quiserem colocar o E, não coloquem. Só cuidem uma coisa, tá? O acréscimo desse E agora aqui, ou até mesmo a supressão, ele vai mudar sempre o sentido, tá? Então, quando eu falo para vocês que havia de tudo, cachorro, gato, tartaruga, banana, morango e maçã, esse e maçã me dá a ideia que eu só tenho esses elementos. No momento que eu passo a tirar esse cara aqui, morango, vírgula, maçã, o que está acontecendo, pessoal? Está acontecendo que agora, vou colocar um ponto final agora aqui, havia de tudo, cachorro, gato, tartaruga, banana, morango, maçã. Me dá a ideia que tem mais elementos dos quais eu não quero citar, tá? Então, o acréscimo ou até mesmo a supressão daquele E vai mudar o sentido, tá, pessoal? É indiscutível. Quando eu falo Joana, Ricardo, Fabrício foram viajar, me dá a ideia que tem mais pessoas das quais eu não quero falar. De repente tem 30, de repente tem 40, de repente tem 50, que casualmente eu me lembro apenas de 3. Não é que eu falo Joana, Ricardo e Fabrício, são apenas essas 3 pessoas. Então muda no ponto de vista da semântica, muda no ponto de vista do sentido, tá? Isso aqui, pessoal, é indiscutível, tá? Aqui, aqui e aqui, tá? Então, coloquei em verde, coloquei em amarelo, só para dizer para vocês que aqui, pessoal, é o primeiro grupo, tá? E que aqui, pessoal, é o meu segundo grupo, tá? Então, estou mudando os grupos aqui dentro e na transição, na mudança desses grupos agora aqui, eu vou acrescentar quem? Eu vou acrescentar ponto e vírgula, tá? Ou se não quiserem, pessoal, dá para colocar vírgula. A diferença de um ponto e vírgula para uma vírgula é a seguinte: o ponto e vírgula é praticamente uma muralha da China. Como assim, uma muralha da China? O ponto e vírgula não deixa agora aqui dentro eu modificar essa frase tantas vezes eu consiga. Ou seja, quando eu coloco vírgula ao invés de ponto e vírgula, eu posso falar havia de tudo. 2 pontos. Gato, banana, morango, cachorro, tartaruga. Vocês viram que eu fiz agora aqui as transições entre os elementos? Então, não tem hierarquia. No momento que eu coloco um ponto e vírgula, eu não consigo mais fazer isso. Eu consigo apenas mexer aqui dentro, onde, pessoal? Nos elementos, ou seja, nos grupos em que eles pertencem. Ó, então eu consigo mexer aqui e com aqui. Então eu poderia muito bem colocar tartaruga no início, cachorro aqui, ou poderia colocar gato aqui, e assim fazendo essa transição. Eu não posso mais fazer a transição para cá. Aí é proibido, tá? Justamente porque, pessoal, justamente porque o ponto e vírgula é um elemento que esbarra, que não deixa, que não permite eu fazer isso, tá? Tá? Então cuidem, ó. No entanto, é muito comum em certames públicos eles perguntarem, né? Então, quando eu falo Joana comprou banana, maçã e abacate, pessoal, aqui dentro, o que vai acontecer? Eu posso muito bem falar Joana comprou banana, maçã, vírgula, abacate. Tá, de boa. Só que no ponto de vista do sentido, muda, tá? Então, atente e cuide, pessoal. Ó, o E repetido, ou seja, uma figura de linguagem polissímboto, tá? Dá uma ideia de acúmulo. Eles são abusados e desbocados e impertinentes
e aproveitadores e muito mais. Então, esse E agora aqui dentro, no polissíndeto, ou seja, uma figura de linguagem em que vocês vão ter a predominância, a excessiva do termo E, da conjunção E, tá? Então, me dá uma ideia de acúmulo, tá? E o que são os valores discursivos, pessoal? Lembrando que para mim é uma das grandes, é uma parte extremamente importante, uma parte, gente, que eu venho desenvolvendo ao longo do meu período formativo, ao longo dos meus estudos como pesquisador também, muitos trabalhos, tá? Inclusive artigos publicados em relação a valores discursivos. O que é discurso, pessoal? Etimologicamente falando, tem a ideia de curso, de percurso, de correr entre. Então, são as nossas palavras em movimento, tá? Então, para nós, os valores discursivos das conjunções são extremamente importantes para que o texto tenha progressão. Quando eu falo para vocês que eu coloquei aquela palavra aqui, que eu coloquei a frase, né, que ele serve como recurso coesivo. Quando eu coloquei para vocês que João foi ao baile e eu agora faço a junção através desse conectivo, desse conector, João foi ao baile e foi viajar, o que eu estou fazendo agora aqui, pessoal? Ao invés de criar duas frases distintas, João foi ao baile, ponto. João foi viajar, ponto. Eu estou juntando-as, tá? Através de um elemento de ligação. Então, a conjunção, ela vem para dar progressão ao teu texto, para que tu consiga ler esse texto, portanto, do início aqui até aonde, pessoal, até o meu sinal de pontuação, no caso, um ponto final, que é uma interrupção ou até mesmo uma supressão, suspensão de raciocínio, onde o raciocínio acaba, tá? Tranquilo? Foi, pessoal? Ó, ano passado eu estudei muito, 2 pontos, tá? Consegui, consequentemente, até um sonho da aprovação em meu concurso público, tá? Então, ó, cuidem, pessoal, aqui dentro. A função das conjunções é tornar explícitos seus valores semânticos. Quando falamos elemento de coesão textual, ou seja, progressão do texto, estamos a falar muito em conjunções, com toda certeza. São as conjunções que dão ao texto progressão, fluidez. Não estou dizendo que o texto irá ficar perfeito, mas sim essas conjunções servem para mostrar ao interlocutor as relações entre as ideias, tá? Ó, então eu poderia, ano passado eu estudei muito e consegui, consequentemente, a tão sonhada aprovação em meu concurso público, tá? Então vocês poderiam muito bem ali dentro colocar uma conjunção, um conectivo, um conector, um elemento de junção, união, ligação aqui dentro, pessoal. Portanto, um recurso coesivo aqui ficaria bem pertinente, tá? Para dar progressão ao texto. Ó, ano passado eu estudei muito, logo, portanto, então, desarte, destarte. É uma explicação, aqui uma conclusão, pessoal, tá? Não dá ideia de adição, dá ideia de conclusão. Logo, portanto, então, desarte, destarte. Então, eu estou colocando agora aqui dentro para dar fluidez, para dar progressão ao meu texto, uma das conjunções. Tranquilo, gente? Foi? Conseguir entender esse conteúdo, pessoal? Não é um conteúdo fácil, bem pelo contrário. É um conteúdo que é estudado com muita ênfase lá na parte das orações coordenadas e lá na parte das orações subordinadas, tá? Então, atentem, cuidem para isso, pessoal, para vocês não terem problema, tá? É um conteúdo que vale muito a pena vocês estudarem. Quem sabe de maneira antecipada esse conteúdo aqui, lá na parte de orações coordenadas e subordinadas, não sofre tanto, tá? Não sofre tanto. Então, lá na parte das orações subordinadas, em especial as adjetivas, também é importante vocês saberem pronomes, e mais os pronomes relativos, tá? Então, atentem, cuidem com esse conteúdo, gente. Na sequência, pessoal, exercícios de conjunções, de resoluções das conjunções, tá?
Meu, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.